um caminho guerreiro. Então, seria mais ou menos isso. Essa palavra Budô, ela tem duas palavras que a antecedem, que é Bujutsu e Bugei, né? Que são termos mais diretamente ligados à guerra, né? Então, quando você fala de Bujutsu, você está falando de técnicas de guerra, de técnicas militares, né? Bugei seria, assim, aquela mais rudimentar que existe. E o Budô, ele já requer uma certa diferença. Por quê? Porque o Do significa caminho. E esse caminho já envolve o quê? Já envolve a tendência a um crescimento espiritual, a busca de melhorar-se como pessoa, né? E no caso do judô, todos sabem, né? Quem é do judô, sabem que um dos princípios do judô mais importantes, para mim, o mais importante de todos, é de Takeuei, né? E de Takeuei, o que é? É o benefício mútuo, né? Então, seria aquele momento que você já se melhorou como pessoa e, através do seu conhecimento, através do seu aprendizado, você tem que influenciar as pessoas ao seu redor, de tal forma que elas também melhorem a si próprias e, com isso, nós possamos construir um mundo melhor. Então, eu acredito, assim, que esse objetivo de Takeuei é uma coisa muito profunda, e que nós não podemos nunca deixar de lado, né? Vamos lá, todos sabem que um dos símbolos da arte marcial japonesa, do Budô, é a flor de cerejeira, né? Então, quer dizer, e essa flor de cerejeira, sakura, ela é uma flor, é uma árvore que não produz frutos, né? É só flor. E ela é assim, ela é muito efêmera também. A cerejeira, ela só tem um objetivo, que é alegrar a vida das pessoas. Então, a cerejeira existe para transformar o mundo numa coisa mais bela, até de se ver, né? E a mesma coisa deve ser um guerreiro, né? Quando eu falo de guerreiro, nós vamos entrar nessa categoria de guerreiro, por quê? Porque tudo que nós vemos vem do samurai. Quem pratica uma arte marcial japonesa está indireta ou diretamente ligado ao pensamento samurai, né? Ao comportamento samurai. Então, mais uma frase japonesa que eu gosto muito, né? Hana wa sakuragi, hito wa bushi. Quer dizer, assim como a flor de cerejeira é a flor por excelência, o samurai, o guerreiro, é o homem por excelência. Então, você tem que cultivar valores que façam você um verdadeiro ser humano. Então, o samurai, embora ele vivesse da guerra, ele não cultivava só as artes da guerra. Então, existe uma ideia de que o samurai ele deveria saber 18 artes. E entre essas artes, além das artes, né, do kenjutsu, que era a arte da espada, né, do bojutsu, ou do jojutsu, que era a arte do bastão, né, Yabusame Jutsu, que era a arte da foice com corrente, né, o Kusarigama Jutsu, a foice com a corrente, né, Naginata Jutsu, que é aquele cabo com uma ponta de foice. Então, quer dizer, além dessas artes que envolviam o emprego de armas, ele também aprendia Shodo, que era a caligrafia. Ele aprendia Ikebana, né, das flores. Ele aprendia a poesia chinesa. Ele fazia poesia através do haikai, que são as poesias curtas japonesas. Então, muitas vezes, a gente começa a fazer uma arte que tem uma origem muito grande e a gente se apequena demais. Quando nós transformamos essa arte em uma parte só de tudo que ela poderia ser. Então, no judô é a mesma coisa, no judô, no jiu-jitsu, né? Muitas vezes, a gente se apega a pequenas partes do judô e do jiu-jitsu, né? Então, por quê? Porque hoje, essas artes marciais, elas são praticadas como esporte. E como esporte, o objetivo é competitivo, né? Geralmente é competitivo. E um objetivo competitivo está centrado na busca da vitória.
E essa vitória, ela se apresenta por elementos técnicos. E a gente se prende muito às técnicas, né? Então, a gente tem que ir um pouquinho além dessa parte que a gente vivencia de forma empírica até, né? Então, vamos partir um pouquinho mais para uma coisa mais conceitual, vamos partir para um pouquinho de metafísica também, porque o modo de vida japonês, ele é centrado na metafísica também. Então, muitas coisas, a gente não vai conseguir uma explicação lógica dentro da visão ocidental que nós temos. Muitas vezes você vai falar com um mestre japonês e, quando você perguntar alguma coisa, ele vai falar, porque é. Simplesmente. Mas por que isso é assim? Porque é. Então, quer dizer, isso daí, é claro, o nosso espírito ocidental não tem muita facilidade para entender isso. Então, por isso que eu digo, quando a gente pratica uma arte marcial japonesa, a gente tem que entrar no espírito japonês. A gente tem que estudar o espírito japonês. Porque aí você começa a entrar. Eu vou pedir licença para dar um exemplo pessoal aqui, mas que eu acho que vai ilustrar bem o que eu penso. Quando eu comecei a praticar judô, em 1973, o meu irmão, ele praticava taekwondo. Ele era um dos pioneiros do taekwondo. Assim que os coreanos trouxeram, o taekwondo chegou aqui no Brasil em 1972. Na primeira turma, meu irmão começou a praticar taekwondo. Só que meu irmão já gostava de artes marciais, já estudava o karatê, né? Ele já tinha esse interesse. E eu lembro que depois de um certo tempo, eu treinando judô, ele pegava e falava para mim, não, porque tem aquele lado que a gente não vê do judô. E eu ainda, muito moleque, eu não conseguia entender o que era isso. E eu também não conseguia ver, porque para mim judô era um esporte. Eu praticava judô para competir e ganhar competição. E isso era o que me era passado. Que o judô era um esporte e que eu tinha que buscar vitórias em competições. E para desgosto, né, eu não conseguia, né? Os meus resultados em competição eram pífios. Mas, enfim, meu irmão insistia sempre, não, porque tem um lado do judô que é o lado espiritual, tal. E eu não conseguia entender. Até que eu tive a possibilidade de conhecer um grande mestre, né, que vou falar o nome dele, porque eu acho que tem que divulgar mesmo, né, que esse mestre chamava-se Matsuo Ogawa, né, para quem conhece Sensei Hachiro, Sensei Hitoshi, é o pai de Sensei Hachiro, Sensei Hitoshi, da Budokan. E quando eu pisei na Budokan pela primeira vez, eu aprendi que eu tinha, que antes de tudo, aprender a amarrar faixa, porque eu pisei no tatame da Budokan e já recebi uma bronca, porque eu estava com uma ponta da faixa maior que a outra. E lá dentro, na Budokan, eu comecei a descobrir que eu tinha que aprender a andar, que eu tinha que aprender a sentar, que eu tinha que aprender a fazer a saudação direito, que eu tinha que ficar calado quando o sensei estava no tatame, né? Quando ele estava passando ensinamentos, coisas que até então, para mim, eram desconhecidas. E aí, mais tarde, eu tive a oportunidade também de conhecer o Sensei Sadao, que me orienta até hoje, né? E é uma pessoa cujo valor na minha vida é indescritível. Mas, enfim, aprendendo essas coisas, eu fui vendo que o judô tinha um lado que eu não conhecia, simplesmente praticando como competição. Né? E eu fui atrás do conhecimento, comecei a ler. E eu percebi que o judô não era uma ilha, que o judô fazia parte de uma coisa maior chamada Budô, que era o conjunto das artes marciais japonesas. E quando eu percebi que o judô era Budô, e que o aikido também era Budô, que o karatê-do também era Budô, né, que o kendo também era Budô, eu percebi que existiam coisas comuns entre eles. Né? E comecei a estudar um e outro. E comecei a perceber que não existia uma coisa como existiam muitas coisas em comum. Muitas vezes, até para uma determinada ação, a gente usa um nome no judô, usa outro nome no aikido, outro no karatê, mas na essência, elas representam a mesma coisa. Então, quando eu percebi que judô era budô, que eu comecei, de fato, a entender o judô. E aí foi nesse momento, quer dizer, eu pelo menos despertou a minha vontade de aprender. E aí eu fui estudar a história do Japão,
fui estudar a cultura japonesa e fui estudar a língua japonesa, para poder entender. Então, quando eu entrei um pouquinho nesse universo, eu comecei a olhar o judô de uma maneira menos pragmática, né? Então, eu comecei a olhar o judô com um espírito um pouquinho diferenciado. Eu me coloquei, ou procurei me colocar no lugar de um oriental, fazendo a avaliação de uma arte oriental, e não como um ocidental. Então, a partir disso, eu acho que eu comecei a entender um pouquinho mais o judô. Nesse processo, eu descobri uma coisa também, que se chama shuhari. Shuhari, né? Shuhari é um termo japonês que significa o seguinte: o shu é a primeira parte, quando você está recebendo o conhecimento do seu sensei. Então, é uma parte que a gente fala de obedecer e proteger. Obedecer o sensei e proteger aquilo que ele fala. Isso é o shu. O ha é a segunda parte, que seria o momento de você romper e de modificar. Romper e modificar. Quer dizer, não romper o que o seu sensei disse, mas você tentar seguir um pouquinho, colocar um pouquinho de você no seu conhecimento. E a terceira parte, que é o ri, né, que seria a parte de separar, de superar. Quando você já começa a tomar as suas decisões, você já começa a definir os seus caminhos. Então, o Shuhari, eu acho que é um momento que... é um momento, não. Ele faz parte de toda a sua história e a sua prática dentro do Budô. E aí a gente vê um papel muito importante do sensei, né? Então, quer dizer, as palavras do sensei, os primeiros momentos, os primeiros contatos que eu tenho com o sensei, que vão determinar o caminho que eu vou seguir, né? E, aliás, eu gostaria até de fazer uma observação aqui, que eu vejo muita gente se autodenominando sensei, né? E eu já vi até gente se colocando como Shihan, né? Então, isso é uma coisa meio errada. Por exemplo, o termo sensei não é um termo que a gente deva usar para a gente mesmo. Então, por exemplo, eu quero chamar o sensei Marcos, eu falo sensei Marcos. Mas se eu vou falar de mim, eu não vou falar sensei Renato, eu falo, eu sou o Renato. Né? Porque soa de forma pedante, porque a palavra sensei, ela tem um peso muito grande. Para a gente, talvez não, até porque o professor aqui no Brasil não tem muito valor, embora devesse ter, né? Mas para o japonês, sim. Para o japonês, sim. Então, você usar o termo sensei para você mesmo não é uma coisa muito legal, né? Então, Shihan, então, nem se fala, né? Primeiro que está errado usar Shihan. Tem gente que fala, chegou no sexto dan, é Kodansha Shihan. Não, não é Shihan. Você é Shihan quando você desenvolve um método marcial, um método, um caminho, um Budô. Quando você desenvolve um Budô. Sendo assim, dentro do judô, a única pessoa que a gente pode chamar de Shihan é Kano Sensei. Então, ele seria o único que nós poderíamos chamar de Shihan. Então, e eu vejo que algumas pessoas, quando chegam ao grau de Kodansha, já querem ser chamados de Shihan. Está errado, porque não são Shihan. Né? Então, vamos lá. Deixa eu pegar um roteiro aqui, que eu tinha colocado um roteiro e não lembrava mais. Vamos começar, então, com Rei-Ho. Rei-Ho. Vamos lá, pessoal. Vamos imaginar o seguinte. Não é Rei-Ho. Rei-Ho é o estudo das saudações, do cumprimento, etc. Rei-Ho é estudo das estratégias dentro do Budô, dentro das artes marciais. Certo? Então, Rei-Ho, estudo das estratégias. Vamos começar pelo que eu acho, assim, o fundamental dentro da prática de um Budô, o primeiro elemento, que é o Maai. Maai, né? O que seria o Maai? Maai é a distância ideal. A distância ideal. Seja qual for a arte marcial, e aí vamos considerar o judô, você tem que ter uma distância ideal. E qual que é essa distância ideal? Cada um vai ter a sua.
Se eu trabalhar muito colado no adversário, pode ser que eu entre num golpe dele. Se eu trabalhar muito longe, pode ser que eu não consiga aplicar meu golpe, certo? Então, essa distância ideal, eu vou descobrir praticando. E nem sempre, Maai, geralmente não é o mesmo com adversários diferentes. Porque você não luta da mesma maneira com adversários diferentes. Então, você tem que ter Maai para cada situação, para cada adversário. Né? Então, é uma das estratégias mais importantes. Eu acredito que seja a primeira grande estratégia. Quando você vai lutar, é a distância ideal. Dependendo da distância que você pegar, você já pode tomar um senhor e pronto, acabou sua luta. Né? Você tomou o nocaute, por assim dizer. Então, Maai, me recordo uma vez de uma fala do Yamashita, uma vez que ele esteve aqui no Brasil, e eu fui vê-lo, faz tempo isso, né? Ele tinha acabado de ser campeão mundial, se eu não me engano, era júnior ou universitário, não sei. E ele fez uma demonstração com o Hachiro Sensei, né? E ele falou uma coisa, que assim, ele falou que ele começava a levar vantagem nas lutas dele a partir de Kumikata e Maai, a partir da pegada e da distância. Eu nem vou falar de Kumikata, né? Porque Kumikata eu acho que já estudamos exaustivamente, todos sabem da importância de Kumikata, né? E aí, mas junto com Maai, é Maai e Kumikata. Então, essa é a primeira estratégia que eu acho assim importantíssima e imprescindível no judô, tá? A segunda, Shikotai no Heiho. Shikotai no Heiho. Essa daí tem muito a ver com Maai, porque Shikotai representa você encurtar a distância quando o seu companheiro, seu adversário, está levando vantagem na movimentação, por exemplo. Então, quando você encurta a distância, você pode impedi-lo de agir. Então, esse encurtamento da distância, essa estratégia de encurtar a distância, talvez faça com que você impeça que o seu adversário faça o golpe predileto. Vamos imaginar, uma pessoa que gosta de fazer ultimata, né? Então, ele vai fazer ultimata. Então, e ele tem a mania de fazer ultimata, aquele mais original mesmo. Você vai puxar a gola, te colocar nas costas para entrar ultimata, certo? Quando eu percebo isso e eu diminuir a distância, talvez ele não consiga me puxar para as costas. Né? Numa luta de chão, eu percebo que o meu adversário, quando eu estou na guarda dele, ele gosta daquela situação em que eu tento segurar o quadril e ele dali já faz um judigatame, né? No chão mesmo. Então, quer dizer, e se eu diminuir essa distância? Talvez eu dificulte. Você pode facilitar para um outro. Sim, é tudo uma questão de estudo, né? Eu posso melhorar para uma coisa, posso piorar para outra. Mas o importante é que eu estude uma a uma. Vamos lá. Katsuri no Heiho. Katsuri no Heiho. Essa aqui tem a ver com o ritmo da luta. Às vezes, a gente perde o ritmo da luta, porque nós deixamos o adversário impor o ritmo dele. Então, isso daí é a mudança de velocidade. A mudança de velocidade. Por exemplo, eu vou começar uma luta. Meu companheiro é daqueles que corre o tempo todo, corre, bate assim, corre, entra o Sioi. Né? Se eu deixar ele tomar essa iniciativa, eu estou perdido. Eu vou entrar no ritmo dele. Então, o que eu tenho que fazer? Percebi que essa é a estratégia dele, tento manter uma posição mais fixa, uma postura que dificulte a movimentação dele. Tentar uma pegada que dificulte essa movimentação dele. Ou então, eu pego um adversário mais forte, né? E lutar parado com ele vai ser difícil. Ele é forte, mas tem golpes explosivos. Então, nesse momento, quando eu parar na frente dele, ele entra o golpe e me joga. Certo? Então, nesse momento, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que acelerar a luta. Então, vou colocar, é claro, tudo isso eu faço desde que eu domine essa movimentação também. Porque não adianta eu querer colocar uma movimentação e me perder nessa movimentação. Então, o Katsuri no Heiho seria isso.
aquele momento de você mudar a movimentação, mudar o ritmo da luta, né? A velocidade da luta, quando você percebe que o adversário pode levar vantagem. O próximo é uma estratégia chamada Harai no Heiho. Harai no Heiho. O Harai aí, vale lembrar, pessoal, eu deveria ter falado no começo, quando a gente fala de estratégia, a gente está partindo sempre da ideia de quem foi estrategista. Eu acho que todos aqui vão concordar que os maiores estrategistas dentro das artes japonesas foram samurai. E a principal luta do samurai era o kenjutsu, era a luta com a espada, né? Então, todas essas estratégias, elas começaram lá com a espada, para depois a gente adaptar para o nosso judô, para o jiu-jitsu, para o aikido, para o nosso budô, certo? Então, a estratégia de Harai no Heiho, né, a estratégia de varrer, na verdade quer dizer de varrer a espada, de varrer a espada. Varrer a espada quer dizer o quê? Você conseguir desviar, sair da linha de ataque. Vamos ver Haraigoshi. Haraigoshi, né? Haraigoshi não é varrer com quadril? Agora, se você entrar Haraigoshi direto, você não vai ter uma dificuldade de jogar o companheiro? O Kuzushi do Haraigoshi, ele não é feito você fazendo um pouquinho de Te-sabaki, para depois fazer o Kuzushi para frente. Você não faz o Kuzushi para frente, simplesmente. Porque se você fizer isso, vai de encontro ao seu corpo. E você vai ter um peso ali que você vai ter que fazer uma alavanca extremamente potente para poder jogá-lo. Então, quando você desvia a linha de ataque do companheiro, você abre o seu companheiro para receber o seu golpe. O Haraigoshi funciona dessa maneira. Eu estou falando do Haraigoshi porque está diretamente ligado com o golpe, mas com o nome. Mas, por exemplo, vamos imaginar que numa luta você tem uma movimentação que você queira fazer com que seu companheiro antecipe o pé dele para você pegar um Ashibarai. Então, primeiro, você sai da linha dele e puxa. Quando ele der um passo, o pé dele vai estar tão próximo do seu que lhe resta a possibilidade de quê? De varrer esse pé. Né? Isso é Harai no Heiho. Certo? Tudo bem até aí, pessoal? Vamos lá. Minari no Heiho. Minari no Heiho. A Minari tem a ver com a aparência, aquilo que você vê. Né? Então, Minari no Heiho é assim, é quando você observa o seu adversário e você consegue identificar nele algumas intenções. Então, durante uma luta, você pode perceber a intenção do seu adversário. E tem a ver também com o quê? A aparência. Quando você fala de aparência, é a sua aparência. Vou puxar um exemplo de competição de judô. Quem nunca, né, passou por essa situação de, lá no judô, você está esperando a fila e seu adversário está do lado. E, de repente, lá na fila, o adversário começa... né? E faz em você uma pressão psicológica. Ou então, quem nunca já pegou um adversário que seja muito grande, você olha assim e fala, estou ferrado. Então, quer dizer, é a aparência influenciando. Só que você, mesmo ele tendo essa aparência, você pode perceber algumas intenções dele na hora que começar a lutar. Mais uma vez eu pergunto, quem nunca pegou aquele cara grandão ou aquela menina grandona que a primeira coisa que ela fez foi patolar, né, no Mondokoro, meteu o braço lá com a intenção de quebrar sua postura? Então, quer dizer, esse é o momento de você utilizar Minari no Heiho. Tá? Vamos lá. Obiakashi no Heiho. Obiakashi no Heiho. Essa é a estratégia de assustar o adversário. Assustar o adversário. Existe um ditado que diz o seguinte, que até macacos caem de árvore. Até macacos caem de árvore. Então, você pode assustar
o seu adversário, até com o que ele usa de melhor também, né? Então, quer dizer, é uma questão de você acreditar no que você está fazendo sem deixar que a habilidade do seu adversário acabe com a sua capacidade de agir. Muitas vezes a pessoa vai... Eu vou colocar um cenário de competição novamente. Muitas vezes o adversário... você vai lutar com um adversário que... chega lá e fala, puxa vida, eu vou lutar com um cara que é da seleção. Já perdi. Será que já perdeu? Eu já vi situações em que desconhecidos ganharam de grandes estrelas. E por quê? Porque eles não deixaram que a aparência, né, não deixaram que o currículo do adversário o assustasse, né? Então, ele não deixou que, assim, que Obiakashi prevalecesse, né? Então, quer dizer, ele não deixou que o adversário te assustasse, certo? Então, essa é a estratégia de assustar o adversário. Próxima estratégia. Ryote no Heiho. Ryote no Heiho. A estratégia de duas mãos. O que seria isso? Duas mãos, não no sentido de segurar com as duas mãos, mas no sentido de vai e volta, né? Então, essa estratégia a gente pode dividir em duas partes. Uma que se chama Juho e outra que se chama Goho. Juho, o que seria Juho? Juho é quando o adversário está empurrando, nós puxamos. Princípio do judô. Então, quer dizer, ao invés de entrar no confronto com ele, na força contra força, porque aí vai prevalecer quem tem mais força, quando o meu companheiro puxa, eu empurro. Aliás, quando ele empurra, eu puxo. Isso daí é Juho. Juho. E o contrário, quando ele empurra, eu tinha falado quando ele empurra, eu puxo. Então, quando ele puxa, eu empurro. Então, isso daí é princípio do judô, né? Isso daí é princípio do judô, seria o Kuzenyo, né? Então, isso representa o Juho. E o Goho seria o quê? Quando a gente tem a possibilidade de aplicar uma técnica, a gente usar a força adequada e o Kime. E o Kime. O que seria isso? O Kime, eu acredito que todos acreditam, né? Kime é a decisão. É aquele momento, por exemplo, no judô, no jiu-jitsu, quando você arremessa um adversário, você acompanha a queda até o fim com energia empregada. Então, o Goho representa isso. Quando você entrar um golpe, você acompanhar até o fim. Muitas vezes a gente já viu, né? Pessoas que entra aquele ultimata, para no caminho, acha que o outro vai cair, o outro cai de frente, cai em pé, né? Então, o Kime seria aquele momento que você vai acompanhar o golpe até o final. A sua energia vai terminar quando ele estiver no chão. Né? Para o samurai, representava o quê? Que você vai terminar o corte da espada quando você sentir que o corte não existe mais, que não existe mais a possibilidade do corte. Então, por isso que era comum muita gente falar que o corte da katana partia um corpo no meio, né? Então, porque se fosse um shomen-uchi, né, uma batida direta na cabeça, provavelmente abriria mesmo. Quando você pegava um ombro, você saía inutilizando o adversário, quando não matando, né? Porque você vai acabar com a principal arma dele natural, que é o corpo, certo? Ryote no Heiho, Juho e Goho. Então vamos lá. Suigetsu no Heiho. Suigetsu no Heiho. Eu gosto muito dessa estratégia. Suigetsu no Heiho, né? Suigetsu é a lua, né? Então, Getsu é a lua, Sui é água. Então seria a lua na água, a estratégia da lua na água. Aqueles nomes bonitos que o japonês costuma dar para golpes, para situações, né? Então, Suigetsu no Heiho, a estratégia da lua na água. O que é a lua na água? A lua na água, ela é verdadeira? Não é. A lua na água é uma imagem só. Eu posso ver em água tranquila, eu posso ver a lua perfeitamente numa água. Numa noite de lua, né? Se eu estiver
num lago e a lua estiver refletindo na água, eu vou ver aquela lua tal como ela é. Mas o que de fato eu estou olhando ali não é a lua, é só a imagem da lua. Então, essa estratégia, ela se refere ao quê? Ela se refere àquele momento que você ou seu adversário criam a possibilidade de uma técnica sem ser a técnica verdadeira que você quer aplicar. Então, quer dizer, ele vai ver a sua técnica, mas aquilo que você está mostrando não é o que você está prestes a aplicar. Então, o Suigetsu no Heiho, essa estratégia de você não mostrar o que você quer. Mostrar, dar um alvo falso. Quem nunca, em situação de luta, eu vou colocar uma situação aqui, colocou o pé à frente para que o adversário sentisse aquela tentação de bater um Deashibarai. E você já estava preparado, e nisso você, quando ele está batendo Deashibarai, você tira o pé e faz o Tsubame Gaeshi. Né? Isso é lua na água. Certo? Quem não fez o seguinte, não ameaçou várias vezes entrar um golpe, por exemplo, ameacei ultimata. Quando eu percebi que o meu companheiro adiantou o pé para fazer, quando eu ameacei ultimata, eu vou para trás e bato um Kosotogari, um Tariotoshi. Né? Então, essa é a estratégia de Suigetsu no Heiho. Próxima estratégia, Hanashi no Heiho. Hanashi no Heiho. O Hanashi no Heiho, ele tem o seguinte, ele refere-se àquela estratégia de deixar passar. Deixar passar. Vamos imaginar o seguinte, eu tenho uma técnica muito boa, e eu vou começar a falar, bom, é com essa técnica que eu vou vencer esse adversário. E começo a insistir nessa técnica. Só que ela não dá certo. E eu fico insistindo. E a técnica não dá certo. Este é o momento de eu deixar, olha, essa técnica agora não dá. Não está funcionando com esse adversário. Então é o momento de você largar aquela técnica, ainda que seja seu Tokuiwaza, sua técnica predileta, e partir para uma outra. Então você vai mudar a estratégia de luta. Isso serve até para qualquer estratégia. Você está tendo uma estratégia de luta, por exemplo, estou fazendo a estratégia da velocidade e não está funcionando, opa, deixa para lá, vamos partir para uma outra possibilidade, para uma outra estratégia. Então isso é Hanashi no Heiho. Mais uma. Shinkage no Heiho. Shinkage no Heiho. Essa tem muito a ver com Suigetsu no Heiho. Por quê? Porque Shinkage, né, seria assim, o espírito escondido. É a técnica do espírito escondido. Né? Kage, sombra, Shin, espírito na sombra, espírito escondido. É quando você oculta suas verdadeiras intenções. Então, muitas vezes, você começa uma luta e você já percebeu qual vai ser a estratégia utilizada contra aquele adversário. Você já sabe como lutar com ele. E você já prevê um golpe que pode jogá-lo. Só que, a princípio, você não deixa ele perceber. Então, por exemplo, o indivíduo tem um golpe muito forte. O Tokuiwaza dele é um Seoi. Morotei Seoi Nage. Ou, vamos lá, vai, o Seoi Otoshi, caindo com o joelho no chão. Então, a técnica boa dele é o Seoi Otoshi. Aí, de repente, ele entra, de cara o Seoi Otoshi. O companheiro defendeu, pronto. Dificilmente ele vai conseguir, a não ser que o outro seja muito vacilão, né? Dificilmente ele vai conseguir jogar novamente nesse Seoi Otoshi. Então, seria um momento de quê? Ainda que você tenha entrado nesse golpe, coloque outros golpes nesse caminho. Faça outras estratégias. Por quê? Porque se você entrou aquele, o seu adversário já está fechado para aquela possibilidade. E quando você começa a colocar outras técnicas, ele começa a se fechar para aquelas e se abre para essa. Vou dar um exemplo. Muitas vezes, isso acontece muito em Neuazá. Você está lutando, né, com um companheiro
de repente você tá lá, montado, com posição para aplicar um Judigatame, sentado do lado do companheiro. Então você está puxando, né? Puxando o braço, mas o companheiro é forte. E você já percebeu que aquele braço ali, você não vai conseguir tirar tão facilmente. Então, o que você faz? Você começa a trabalhar aquele braço, trabalha, começa a buscar alternativas, né? E puxa o cotovelo, enfia a mão, e o seu companheiro vai ficar preocupado em defender ali. E, de repente, você solta a mão, pega o pescoço e aplica um katatejime, por exemplo, um estrangulamento. Então, você já tinha a intenção de aplicar aquele. Quando você percebeu que ali não ia sair a técnica que você queria, você já previu outra técnica para ser aplicada. Mas você, de momento, não deixou ele perceber que você queria aquilo. Já pensou, estou ali, aí tento aqui, aí volto para cá, tento ali, ele já está defendendo. Então, você começa a mostrar que você tem opções ali para tentar pegar o braço dele, e vai buscando, e busca uma opção, e puxa para o lado. Então ele pensou, pô, o cara tá a fim de pegar meu braço mesmo. Geralmente, nesse momento, ele vai deixar uma parte vulnerável. Se for o pescoço, você vai direto e pega o braço, né? Então, isso daí é quando você está aplicando Shinkage no Heiho. É você aplicando a estratégia do espírito escondido. Próxima, Kuzushi no Heiho. Kuzushi no Heiho. Essa palavra é muito, muito familiar da gente, né? Kuzushi. Então, Kuzushi, a gente fala, é o desequilíbrio. Na verdade, a palavra Kuzushi, ela representa, o significado dela é desconstruir, né? Então, Kuzushi é desconstruir. Então, a Kuzushi no Heiho é aquela estratégia que você tem de desconstruir aquilo que seu adversário preparou. Então, você deixa ele tomar uma postura, você deixa ele fazer a movimentação e você vai aceitando. Você vai aceitando. Vai passar pela cabeça dele que ele está te dominando na movimentação. E você vai deixando, mas você tem um trunfo. E que você vai guardar para o momento certo. Quando ele está preparado, você mudou, por exemplo, a kumikata. Mudou a kumikata. Você estava pegando de direita, ele achando, eu vou levar esse cara de direita. De repente, você mudou para kumikata de esquerda. E aí, você desconstruiu aquilo que ele estava fazendo. Isso daí é tirar a postura do adversário. Ou então, o adversário, ele luta em pé. E você começa a pegar uma distância dele, que para poder manter o kumikata dele no seu judogi, ele vai dar uma leve inclinada. Você tirou a postura dele. Você tirou o adversário de um porto seguro. Né? Aquilo que fazia bem para ele, você conseguiu quebrar. Né? Cabe em outras estratégias que nós colocamos aí. Né? Então, por exemplo, como o Katsuri no Heiho, é isso também. Então, quer dizer, quando você aplica Katsuri no Heiho, a mudança da velocidade, você também está fazendo Kuzushi no Heiho. Você está quebrando a postura do adversário. Você está tirando ele da situação de conforto dele. Certo? A próxima também é muito familiar para o pessoal que pratica judô. Sutemi no Heiho. Né? Sutemi no Heiho. Né? A estratégia do sacrifício. Vamos lá. O que é um golpe, um Sutemi Uwaza no judô? Uma técnica de sacrifício. O que é isso? É aquela técnica que, para você jogar o seu companheiro, você se projeta também. Ou seja, você se coloca numa situação de vulnerabilidade para poder alcançar o seu objetivo. Com confiança, né? Não adianta você fazer isso se você não tem confiança naquilo que você vai fazer. Senão você se coloca numa posição de sacrifício total. Você está se sacrificando, né? Então, Sutemi no Heiho, por exemplo, voltando lá ao samurai, o que seria o Sutemi no Heiho para o samurai? É aquele momento que ele aceita um pequeno ferimento em nome da vitória final. Então, por exemplo, no ataque de espada, só vamos lembrar, né, pessoal? O samurai, ele não ficava batendo espada como
o Zorro, né? Como esses filmes ocidentais mostram os caras meia hora lá batendo espada. Para o samurai, o que importava era um golpe só, né? Que a gente vai falar mais adiante, né? Então, era um golpe só. Então, ele trabalhava com a possibilidade de um ataque ser definitivo. Então, o que acontecia? Muitas vezes, e geralmente, quando dois samurais estavam no embate, ocorria um ataque simultâneo. E dependendo da movimentação, né, e da postura e do golpe que o samurai fazia, ele podia anunciar o golpe do outro e, ao mesmo tempo, acertar o seu. E, muitas vezes, isso representava o quê? Um pequeno corte. Só que foi um pequeno corte por um corte total. Então, a estratégia de Sutemi Owaza é isso. Antigamente, né, quando você tinha a pontuação de competição diferente, eu vou dar um exemplo de competição que fica mais fácil de entender. Então, por exemplo, era comum a pessoa que tivesse um domínio de Newaza muito grande, muito maior do que o domínio em pé, ele permitir que o adversário o arremessasse, desde que ele não caísse em pom, para poder levar a luta no chão, porque ele sabia que no chão ele ia se virar bem e melhor que o outro. Então, isso é uma ação de Sutemi no Heiho. Então, essa é uma estratégia de Sutemi no Heiho. Você permitir, que antigamente nós tínhamos, por exemplo, o koká. Então, você permitir receber um koká para poder fazer um golpe de sacrifício e conseguir o ippon, ou fazer um golpe que o leve a uma imobilização, né? Algumas passagens de chão ficam muito claro nisso. Às vezes, eu dou a possibilidade do adversário fazer uma técnica, e quando ele estiver fazendo essa técnica, eu tomo a iniciativa de fazer a minha. A dele pode representar um ferimento para mim, mas a minha vai representar o fim para ele. Então, isso daí é Sutemi no Heiho, a estratégia do sacrifício, né? Pessoal, desculpa, mas de vez em quando eu tenho que beber água. Então, é assim que eu faço sempre que eu estou falando muito. Bom, e a última estratégia é Ayuchi no Heiho. Ayuchi no Heiho. Ayuchi no Heiho é a estratégia de entrar simultaneamente. Vamos lá para o samurai. Eu tinha acabado de falar. Muitas vezes, e geralmente, ocorria técnicas simultâneas, né? Era difícil um samurai esperar um atacar para depois atacar. Os dois atacavam. Então, isso daí para o samurai é Ayuchi no Heiho. Era a entrada simultânea. Então, muitas vezes, numa luta de judô, numa luta de jiu-jitsu, numa luta de aikido, as duas pessoas partem para um ataque ao mesmo tempo. E você, em questão de milésimos de segundo, você tem que perceber a ação dele e mudar a sua. Ou antecipar a sua. Olha, eu já percebi que o cara vai me aplicar um Deashibarai. Eu estou numa posição vulnerável para tomar um Deashibarai. Então, percebi, eu mudo. Quando eu percebi isso, rapidamente eu passei para um Tsubame Egaeshi, né? Então, eu entro praticamente ao mesmo tempo que ele. Ou então, ele preparou o golpe para entrar um Haraigoshi, no que ele preparou para entrar um Haraigoshi, eu entro um Harai Tsurikomiyashi. Então, ele está entrando o Haraigoshi, eu entro um Harai Tsurikomiyashi ao mesmo tempo. Ou ele entrou um Uchimata, eu fiz Tsukashi. Então, isso é Ayuchi no Heiho. É a entrada simultânea. Certo? Sensei. Oi. Tem uma pergunta aqui no chat, que aproveitando que acabando essa parte de Heiho, o Carlos Bevilacqua, ele está perguntando quais são os livros de referência disponíveis sobre esse conteúdo de estratégias. Boa tarde, Carlos. Carlos, é assim, cara. Tem um livro que é de um mestre, por exemplo, que comenta de estratégias. É um mestre japonês radicado na Argentina, chamado Mitsugi Saotome. Eu não vou saber falar o nome do livro, cara, eu não lembro.
né? Então, Mitsugo Saotomi, ele é um mestre de Aikido que fala muito da estratégia, né? Mas, assim, ele fala da estratégia simplesmente considerando a espada, né? Porque o Aikido também tem a espada, né? Então, ele faz análise de estratégia a partir da espada. Então, essa parte aqui, já aproximando do judô, isso é um trabalho meu, viu? Então, não... Então, o livro que eu conheço é esse. E deve ter algum livro em japonês também. Porque, assim, eu recebi muito, conversei muito disso com o meu irmão, né, que ele é mestre de Aikido, e ele... Aliás, ele é um estudioso do Budô, aliás, hoje é aniversário dele, parabéns para o meu irmão. Ele é um estudioso do Budô, formado em várias artes, e então ele me passou muita coisa também. Então, livro, pô, eu fico te devendo isso, mas, assim, provavelmente você vai encontrar em livros de Kenjutsu, de Kendo, então procura livros de Kenjutsu, de Kendo e Aikido, que é onde você encontrar, não, nem de Jujutsu, a não ser que você encontre livros de Jujutsu do japonês antigo, né? Pois não, Tilápia, tem mais... Pessoal, se alguém quiser perguntar agora, a gente está encerrando a primeira parte, tá? Então, referente a esse conteúdo, a gente pode pegar uns 10, 15 minutinhos aí, antes de eu entrar na segunda parte. Renato, e aí, ao término da segunda parte, a gente abre novamente com um tempo maior. Renato, posso? Oi. Claro. Posso? Eu queria só escutar você. O Musashi fala que artes marciais mal aprendidas são causadoras de grandes malefícios, né? E eu consigo ver assim, pegando o que você falou lá na frente, eu queria te ouvir. Eu acho que o judô está dentro do budô, mas se você praticar o judô só com conhecimento de competição, você não entra no budô. Então, assim, eu acho que o Musashi quis dizer aí que se você não praticar direito, você pode vir a se machucar, talvez até fisicamente, né? Mas eu queria ouvir tua opinião. Quer dizer, se ela for mal ensinada, se a gente não receber realmente as virtudes todas do Budô, acaba fazendo mal, né? Porque eu penso que o judô é só competição, como você falou, ganhar, perder. Eu queria muito ouvir você falar isso, por favor. Sim. Então, vamos lá. Boa pergunta, meu irmão Wagner. Na abertura, o Marcos falou uma coisa interessante e importante, que ele falou o seguinte: o judô é um só, né? E o judô é um só, realmente, né? O que existe são maneiras da gente praticar o judô. Então, hoje eu digo o seguinte: a gente pode praticar o judô de duas maneiras, ou dois tipos. Existem duas nomenclaturas aí. Uma, que é o Budô Judô, né? Que é o judô na sua essência, com seus valores, com toda a tradição, com aqueles objetivos do do, e você tem o Undo Judô, Undo de competição, né? Que seria o judô competitivo. Esse daí não necessariamente precisa conter aqueles valores que a gente tem. Por quê? Porque o objetivo dele é competir e ganhar, né? Para quem já foi em festa japonesa, vai lembrar um Dokai. Um Dokai é uma competição entre famílias, né? Então, vem da mesma origem, um do. Em relação às palavras do Musashi, eu acho que está perfeito. E me permite responder com uma outra frase de uma pessoa que eu sei que você também tem por ele o mesmo apreço que eu tenho, Sensei Sadao. Sensei Sadao falava o seguinte: um praticante de arte marcial sem educação é um animal solto no mundo. Eu acho que isso resume, né? Então, quer dizer, se você não estiver praticando a arte na sua, na sua essência, na sua completude mesmo, você vai deixar algumas coisas que são muito importantes. E aí eu acho que se justifica o que Musashi falou, sim. Então, quer dizer, você pode estar prejudicando o outro. Quer ver? O Budô, quando a gente fala de praticar Budô, a gente fala de preservação da minha integridade e da integridade do outro. Se eu praticar de maneira errada, posso colocar a minha e a integridade do outro em xeque.
Por que nós brigamos tanto para evitar o sioi de joelhos para a criança? Né? Então, quer dizer, porque aquilo não era uma maneira correta de fazer uma criança lutar. Por quê? Porque as pessoas colocavam o sioi de joelhos porque sabe que ia ganhar a luta com aquilo, mas não se preocupava que o outro poderia e tinha uma chance muito grande de cair de cabeça. Né? Então, é isso mesmo. Eu espero que tenha sido isso que você quisesse. Sensei, Perfeito. Desculpa. Obrigado. Perfeito. Obrigado. Opa. Desculpa, Sensei Wagner, te cortei na hora que o senhor estava falando. Tem mais uma pergunta aqui do Arthur Silva. Sim. Ele pergunta... Arthur, tá bom. Na sua visão, o Budô não seria algo obrigatório? Deveria ser um certo conhecimento de Budô, não deveria ser... Remix. Certo conhecimento de Budô não seria obrigatório para os candidatos a Shodan? Na sua visão? A gente espera que sim, né? É assim, mais do que isso, eu acho que quem começa a praticar o judô tem que saber o que é o Budô. Eu lembro que, certa vez, eu estava conversando com uns amigos assim, mestres também, né? Que todo mundo estava falando do judô. De repente, alguém falou que o judô brasileiro era muito bom, que o judô brasileiro era muito bom, que era muito parecido com o japonês, tal, que a gente estava no caminho certo. E, poxa, foi bem na época que o João Derli tinha sido bicampeão mundial. E ele deu como exemplo o João Derli. Então, quer dizer, eu acho que foi o pior exemplo que ele poderia dar. Porque, na verdade, você está falando de um cara que ganhou uma competição, mas você não está falando de um cara que estava usando o judô. Até porque o João Derli fazia mais luta greco-romana do que judô. Então eu falei, se for por isso, então não estamos no caminho correto, não. Né? Eu falei, até porque, para você entender o judô, e eu acho que isso, Arthur, eu acho que isso deveria ter em todos que praticam judô, você deveria saber o que é o Budô para poder entender o judô. Você tem que situar o judô como Budô, senão fica difícil entender. Senão você vai ser simplesmente um aprendiz e reprodutor de técnicas. Então, deve ser obrigatório. Agora, vamos ver, né, Arthur? Será que a pessoa que está ensinando judô para aquela pessoa sabe o que é o Budô? Então, muitas vezes, a pessoa dá aula de judô sem nem saber que o judô faz parte do Budô. Então, o Budô quem pratica judô está praticando o Budô. Isso sem dúvida nenhuma. Agora, será que ele sabe o que é o Budô? Eu poderia fazer uma pergunta simples? Sim, eu não sei quem está falando, mas parece a voz do Diogo. Não, é o Marcos Húngaro. Ah, Marcos Húngaro. Claro. Nesse período, muito legal, toda a sua explanação eu achei muito válida. Acho que se a gente fizer um comparativo aí, vai direcionar muito do que a proposta do Sensei Jigoro Kano, né, na proposta da adequação para as técnicas, né? E quando eu falei no início, não foi uma crítica à questão só do judô funcional que eles estão colocando, né? Como funcional, como um treinamento funcional, não foi, tá proibido de fazer, não é isso. Mas o que eu disse é que poderia ser mais estudado o judô do que propriamente o exercício físico, né? Dentro dessa proposta, e que eles estão colocando como uma bela alternativa, também não vejo outra proposta, e também não posso criticar se eu não criar uma coisa nova, né? Como avaliação, enfim. Existem treinamentos, né, que no caso é o Tandoku, o Renshu, ou o Tandoku Geiko, não poderia ser adequado também a essa questão do Budô, essa prática incessante das técnicas, com esse espírito, para que as pessoas pudessem entender essa terminologia, com essa proposta, não é? Para esse período, até para que haja um entendimento maior dessa proposta que você está colocando, desses ideais. Eu acho que seria bem legal relacionar até esse período, né, que nós estamos vivendo agora, para
que não está tendo tanto contato físico como se tinha antes, ter uma proposta mais de pensamento, de relação com essa prática, tá, Cecê? Desculpa, é uma pergunta e uma colocação. Tá? Muito bom, Marcos. Veja bem, eu vou até dar um exemplo. A gente lá nos treinos de veteranos lá da federação, nós estávamos fazendo o treino de Tandoku Renshu, né? E aí, o Alex, que coordena, ele teve uma ideia que foi o seguinte, um dia ele chegou para mim e falou, Renato, você não quer falar uns 20 minutos antes do treino? Eu falei, posso falar, mas o quê? Ele falou, vê o que é importante. E aí eu peguei um assunto e falei, a partir dali, todos os treinos passaram a ter 20 minutos, 30 minutos, eu falando de valores. Tanto que, assim, eu vi que tem algumas pessoas que participaram dos treinos online da federação, que estão aí, né? Então, algumas das coisas que eu falei lá, eu vou falar, ou já falei, vou falar aqui, né? Então, eu acho que foi um momento de aliar essas duas coisas. Eu entendi, Marcos, quando você colocou o seguinte, de não usar, eu acredito que você tenha até desejado falar isso, que usar o nome daquela parte simplesmente como sendo judô, mas poderia usar. Hoje é um treino de Tandoku Renshu, né? Então, deixar especificado que é uma parte do judô que está ali. E, assim, esse afinco que você diz para a gente treinar, para ter essa determinação, esse empenho que as pessoas têm, seria natural utilizar isso, por quê? Porque é pressuposto que se faça isso durante um treino. Ainda que você tenha, o treino presencial, normalmente, onde você vai ter aquecimento, vai ter Uchikomi, vai ter Randori, né? Você pode colocar um Kakari Geiko no meio. Então, quer dizer, tudo isso, você tem que fazer cada etapa com esse afinco, com essa presença de espírito mesmo. Eu costumo dizer o seguinte, que quando a gente veste o judogi, a gente tem que lembrar de tudo que isso representa, né? Então, quer dizer, quando você está vestindo um judogi, você não está simplesmente se preparando para melhorar o seu físico. Não é como você colocar um shortinho, uma camiseta e ir para a academia puxar ferro, né? Quando a gente coloca o judogi, nós estamos envolvendo coisas muito mais amplas. E quando a gente põe judogi, a gente está representando também coisas muito importantes. A gente representa uma tradição de quase 200 anos. Ou, se a gente for mais além, então, quer dizer, se formos buscar as origens do judô que estão lá no jiu-jitsu, então, quer dizer, de muito mais tempo ainda. Então, ao vestir o judogi, mas vamos considerar que seja só do judô, né? Então, quer dizer, é uma tradição de mais de 200 anos, de uma coisa que foi desenvolvida por uma pessoa brilhante que foi Kano Sensei. Então, ao vestir o judogi, ao se preparar para fazer uma atividade de Budô, ao fazer uma saudação, tudo isso a gente tem que fazer com espírito, não é só fisicamente. Então, para cada coisa a gente tem que... Eu tenho críticas a alguns filmes, né? Muita gente se educou nas artes marciais através de filmes, né? Eu tenho muitas críticas, mas eu também consigo ver muita coisa boa nesses filmes de artes marciais. É claro, os filmes têm um caráter comercial, então ele tem que buscar aquelas coisas que atraiam comercialmente, né? E que muitas vezes cria uma situação que não é verdadeira. Mas, por outro lado, é comum esses filmes mostrarem o valor do mestre, né? A sabedoria do mestre, e o aluno sempre trilhando um caminho difícil para chegar naquilo que o mestre é. Então, eu acho que nesse ponto, deixa claro qual que é o objetivo da arte marcial mesmo. É você ter um longo caminho a ser trilhado, né? Um caminho que não é fácil, é doloroso até, mas que você não pode desistir, porque o que você está buscando é muito grande. Tá? Espero que eu tenha respondido, Marcos. Sei. Perfeito, Cecena. Está muito boa a palestra. Estou orgulhoso, estou feliz. Está me surpreendendo até. Tá? De parabéns mesmo, viu?
Oh, arigato. Sensei, posso... desculpa, espera só um pouquinho. Quem está chamando? Rafael Lazareff, Sensei. Peraí, deixa eu falar rapidinho. Pessoal, eu tô vendo aqui que o pessoal tá elogiando aqui bastante a palestra. O Sensei ainda ele não tá conseguindo ler tudo. Depois, no final, tô anotando aqui tudo, tô salvando aqui no computador, e depois eu vou passar para ele tudo de uma vez, tá? Algumas perguntas eu tô falando pra gente fazer no final da segunda parte, porque assim dá tempo da gente conseguir fazer tudo nessas 2 horas, certo? Aí depois, no final, a gente vai deixar para as perguntas que todo mundo quiser fazer também, a gente já vai juntando tudo. Sensei, vamos lá. Professor Rafael Lazareff. Duas situações, na verdade, né? Pegando o gancho aí da pergunta do Sensei Wagner e do professor Marcos Zimmer também. Precisa fechar o áudio do Ricardo. Isso. Então vamos lá. Ontem teve uma palestra do professor Yoshio Kimura, do Sports of Tomorrow, né, da oportunidade que eles tiveram de ir para o Japão, e aí Sim. Você comentou dos dois, né, teoricamente dos dois judôs, né, e ele colocou que pela oportunidade que ele teve, essa distância entre o atleta e o sensei, né, lá, por exemplo, eles estão colocando os atletas da seleção para dar aula junto para as crianças, para poder ter esse encurtamento de alto rendimento para o atleta iniciante, né? Então, na verdade, eles estão encurtando, né, e não distanciando, né, deixando o judô separado, e sim trazendo próximo, né? Ele colocou também a questão do ginásio, onde termina o evento e quem limpa o ginásio, na verdade, são os próprios atletas, né? Não fica para ninguém da limpeza. Né? E a segunda questão, na verdade, que o Sensei Marcos colocou a respeito do Tandoku Geiko, né, do exame de graduação. A gente está tendo a oportunidade de quarta-feira lá na federação, nós já fomos 2 quartas-feiras, e creio que o Sensei Luiz Alberto, ele também participa dos treinos do veterano, né, e ele não participa. Ele não foi esse ano ainda? Não, esse ano, sim, no treino online, sim. No treino online ele tem ido. Mas Perfeito. No presencial ele não participa, não. Porque, na verdade, ele, falando sobre o exame de graduação, esse ano nós vamos ter os termos técnicos também, né? Então, na verdade, não vai ser só a apresentação. Não vai ser só a apresentação dos katas, né? Ele está passando algumas situações dos termos técnicos também. E creio que uma das partes aí vai ser a questão do Budô. Não na sua raiz, né? Não igual o Sensei Renato conhece, né? Mas que vai ter essa parte também no exame de graduação. Então, só para deixar esclarecido aí. Certo. Então, Rafa, vamos lá. Eu acho que a questão dos termos técnicos, eu acho que eles estão querendo falar da terminologia, né? Não seria terminologia? Ou são conceitos mesmo? Então, na verdade ele estava, na segunda aula agora, ele estava falando sobre os posicionamentos, né? Na verdade, né? Jigotai, Migi Jigotai, Hidari, né? Então, na verdade, ele estava colocando as situações do kata, por exemplo, também, né? Como para o pessoal saber, né? Não somente executar, mas saber o que está realizando, né? Certo. Então, isso é uma coisa que teria que esperar o cara se preparar para a faixa preta para aprender isso. Isso daí é coisa que você tem que aprender desde o início. Como eu falei, quando eu fui lá para Budokan, primeira vez que eu pisei lá, eu já levei uma bronca. E lá eu fui aprender que eu tinha que aprender. Lá eu descobri que eu tinha que aprender a andar, que eu tinha que aprender a fazer saudação direito. Então, quer dizer, isso é uma coisa que as pessoas acham, Rafael, infelizmente, perda de tempo, porque eu já ouvi gente, professor de alto grau, falando que isso era besteira, né? O Tilápia teve na Espanha, passou um tempo, morou lá na Espanha, treinou lá na Espanha, permite falar, né, Tilápia? Já falei, né? E lá ele treinava judô num clube grande, né? E onde as pessoas falavam que ficar... que quando você saía daquele judô de força, o resto era filosofia.
Eles falavam, isso daí é filosofia. Então, quer dizer, as pessoas dão pouca importância para esse lado. Só que eles não sabem que você saber aprender desde cedo um Shisei, um Shintai, tudo isso vai melhorar a sua prática do judô. Então, as pessoas não têm que desmembrar uma coisa da outra, né? Ainda tem em relação ao juntando o que você falou com o que o Marcos falou, eu lembrei de uma coisa, sobre aquilo de treinar com afinco, né? Lá certa vez, eu estava ouvindo o sensei George Kishikawa falar. Para quem não conhece, George Kishikawa é sensei de Kendo, de Kenjutsu, né? Aqui do Brasil, um cara extremamente conhecido e respeitado, inclusive no Japão. E ele falou o seguinte, aqui a gente faz Kakari Geiko, né? Ele falou, aqui no Brasil, a gente faz no máximo 10 minutos de Kakari Geiko e a gente já está morrendo. É verdade, né? Quando a gente começa a fazer Kakari Geiko, a gente morre com 10 minutos, a gente está morrendo. Ele falou, lá no Japão, eles fazem Kakari Geiko de 1 hora. 1 hora direto, sem parar de Kakari Geiko. Então, quer dizer, lembrando que o Kendo ainda tem a espada, né? Então, imagina só, ali, fazendo Kakari Geiko com a espada durante 1 hora. E aí, me vem uma frase de Bruce Lee, que certa vez ele falou para um aluno dele, que o aluno falou que não era capaz de fazer tal exercício. Ele falou, você não é capaz de fazer ou você não está sendo capaz de suportar a dor. E essa dor, muitas vezes, não é só física, é uma dor da alma também, né? Então, quer dizer, quantas pessoas também não deixam de fazer determinado movimento, determinado tipo de treinamento. Por quê? Porque ele sabe que se ele não conseguir aquilo, ele vai ficar com vergonha, ele vai passar vergonha. Talvez as pessoas falem, fulano não conseguiu. Então, quer dizer, e aí não é o ego falando alto? Horas, mas uma das principais funções do Budô é a superação do ego. Então, a partir do momento que a gente conseguir deixar o nosso ego de lado, com toda certeza nós vamos fazer toda a diferença no nosso treinamento, né? Nós vamos conseguir ir muito, muito além do que conseguimos. Sensei, a Aninha. Oi, Aninha. Sensei, já são 5h30. Você prefere deixar a meia hora final para que o pessoal continue essa discussão, que tá, né? Que o pessoal está interessado, está sendo legal, ou você vai passar a última parte? Não, então, Aninha, vamos fazer o seguinte, eu já ia até propor isso, que a gente comece a última parte, que não é tão longa, né? Então a gente começa a última parte e depois a gente abre um questionamento aí infinito. Tá bom, então vamos fazer assim, você faz a última parte, a gente faz um fechamento, e aí, se você tiver disposição, né, estiver com tempo, quem quiser continuar a conversa com o Sensei, fica, mas aí quem não quiser, dando 18 horas pode sair, e mesmo assim será validado com certificado, tá bom? Pode ser? Perfeito. Pode, claro. Obrigada. Então, vamos lá, pessoal. A última parte que nós vamos falar é uma parte chamada Gainen. Gainen são os conceitos, né? Deixa eu só ver aqui a ordem. Tem uma ordem aí, né? Sim, tem. Me passou a ordem aqui. O Gainen, eles são os conceitos que a gente utiliza. Infelizmente, poucos desses conceitos eu vejo sendo usado no judô, no jiu-jitsu, né? Pouquíssimos. E todos eles são fundamentais para a prática do judô. E isso ocorre por quê? Justamente porque a gente está fazendo o judô pela metade, né? O budô pela metade, né? Até, eu vou lembrar mais uma vez, Sensei Sadao, que ele diz o seguinte, se referindo a judô e jiu-jitsu, né? Que ele fala, o judoca que só treina em pé, ele é meio judoka. O jiu-jitsu-ka, que treina só no chão, é meio jiu-jitsu-ka. Ele está treinando pela metade, porque tanto o judô quanto o jiu-jitsu é em pé e no chão. Se você não estiver fazendo uma dessas partes, você está praticando pela metade, né? Então, vamos lá. Isso ocorre bastante com o Gainen, né, com os conceitos. O primeiro conceito é o conceito de Fudoshin. Fudoshin, né? O que seria Fudoshin? Fudoshin é a mente imóvel. A mente imóvel.
O que seria isso? Que você não se sente abalado com facilidade, nem mental, nem fisicamente. É você colocar aquela determinação, né, e aquele vigor, né, dentro da sua prática. Então, é buscar equilíbrio físico e mental para poder suportar o treinamento. Então, qualquer coisa que venha de fora é você se concentrar de tal forma no seu treinamento que qualquer coisa que venha de fora é incapaz de te abalar. Tá? Então, isso daí seria Fudoshin. Fudoshin é a mente imóvel. Certo? No Fudoshin, colocando assim numa situação de luta, por exemplo, no judô, também representa aquele momento que você consegue se proteger melhor de ataques. Né? Você está tão concentrado que você também se protege melhor, de uma forma mais simples. Tudo bem? Então, esse é o conceito de Fudoshin. O segundo conceito, Zanshin. Zanshin. O Zanshin, ele representa a mente contínua, né? Mente contínua. É uma atenção total. É quando você analisa cada um dos seus movimentos, quando você analisa cada uma das situações que você vive durante uma luta, né? E você consegue, né, fazer uma leitura melhor da situação que você está vivendo, né? Então, o Zanshin é uma atenção total, melhorando o seu Randori e qualquer Keiko, né? Qualquer tipo de treinamento você melhora através do Zanshin. Tá? O terceiro, vamos lá, Mushin. Mushin é a mente vazia, né? Ou também chamada de não-mente. Né? É aquela mente que libera a ansiedade, que capacita você para uma melhor performance. Né? O Mushin é você ausentar o ego da sua mente. É você conseguir agir sem medo e sem ansiedade. Né? Você está naquela situação que eu falei da água calma, Mizuno Kokoro, né? Aquela água calma que consegue refletir uma imagem, né? Sem distorcê-la. Então você consegue, através dessa tranquilidade, a tranquilidade das águas calmas, olhar através dela e perceber a coisa como um todo, como ela é de fato, certo? Bom, falei de Mushin, Shoshin. Shoshin. Esse é um dos termos que eu acho que a gente mais deveria trabalhar dentro do Budô, de qualquer arte marcial. Né? O Shoshin é a mente de principiante, é a mente de iniciante. Né? Então, é quando você está preparado pela primeira vez para roubar a lição de cada vez. Quando você está preparado para aceitar cada lição. Roubar no sentido de aceitar, de buscar o conhecimento que te libera da frustração, né? Que muitas vezes o aprendizado para a gente é um processo de frustração, porque a gente não consegue, né, enxergar o que está sendo ensinado. Então, Shoshin, quando você se coloca como iniciante, você consegue enxergar o que você não via antes. Né? Então, quer dizer, o estado de Shoshin, o estado de iniciante, é aquele que sempre está aberto para conhecimento. E por isso mesmo ele vai ter contato com o conhecimento e ter a possibilidade de crescer. Tudo bem? E o último é Senshin. Senshin. O Senshin é o espírito de compaixão, né? É aquele espírito que transcende todos os outros. Né? Ele protege, harmoniza você com o universo.
Então, quer dizer, a partir daquele momento que a gente sente que nós somos uno, né, com todos os demais seres do universo, então nós vamos conseguir ter um espírito de compaixão. Porque nós vamos nos sentir dentro desse universo, né? E a partir daí, nós vamos conseguir aquilo que Kano Sensei buscava com Jita Kyoei, né? Então, a gente consegue buscar o benefício mútuo, buscar o que é bom para todos, buscar que a gente melhore e melhore o mundo também, tá? Olha lá, depois, nós temos o... Pô, fala qual que é o próximo aí, Tilápia. Depois de Senshin. Masakatsu, Sensei. Masakatsu. Sim, então eu vou falar de três, na verdade são três conceitos em um só. São três separados, mas que eles têm que estar junto para fazer sentido. Masakatsu, Agatsu e Katsu Hayari. Masakatsu, Agatsu, Katsu Hayari. Vamos lá, o primeiro, Masa. Masa significa correta, né? Verdadeira. Katsu, vitória. Então, é a vitória verdadeira. É aquela em que você conforma o seu coração à verdade. É a vitória através da perseverança. Então, Masakatsu, vitória correta, vitória verdadeira, vitória com o coração, né? O segundo termo, Agatsu, esse A, ele vem de próprio, o self, né? O self. Agatsu, vitória sobre você mesmo, é a vitória sobre si mesmo, é transcender o egoísmo através da natureza interior que deve ser boa. Então, o Agatsu seria isso daí, seria a vitória sobre você mesmo, é você superar aquelas coisas que não são legais em você, como o egoísmo, né? Como a individualidade, como a visão que não concilia, o pensamento que não concilia, a tendência ao caminho que não é o caminho reto, né? Então, isso aí é Agatsu. E Katsu Hayari. Katsu Hayari. Katsu de vitória, Haya é rápido, e Bi, ou Ri, ou Bi, né? Que é dia, né? Então, tem a ver com dia. É a vitória com grandeza de espírito, né? É aquela que você responde sem hesitação. É uma vitória tranquila, né? Claro, a gente pensa não só na parte de luta, né? Mas na própria vida. Então, quer dizer, quando você consegue despertar o seu espírito de forma que você consiga conformá-lo a coisas corretas, a coisas boas, a coisas benéficas. Seria quando a gente começa a praticar um Budô e quando a gente consegue levar esse Budô adiante de tal forma que ele passe a fazer parte da nossa vida. E através desse Budô, a gente consegue influenciar positivamente outras pessoas e outras coisas. Certo? Depois disso, o que é Tilápia? Bumbu-iti, é isso? Então, vamos lá. Bumbu-iti. Bumbu-iti. Então, esse conceito, bum, vem de literatura. Bu, vem de militar. Iti é um. Então, quer dizer, seria a literatura e o militar como uma coisa só. Ou seja, costumava-se dizer que o samurai tinha o seguinte pensamento, que para ele a pena e a espada eram uma coisa só. Então, é isso que esse pensamento diz, Bumbu-iti. A pena e a espada como uma coisa só. Quer dizer, a literatura, né, e o militar como uma coisa só. É buscar a luta, né? Vamos lá, vamos traduzir para o nosso interesse. O nosso Budô, né? O judô, jiu-jitsu, aikido, karatê. Então, é a gente praticar
e não ficar restrito apenas aos conhecimentos técnicos, mas ir buscar aquele lado que a gente não percebe no dia a dia. É buscar o conhecimento, né? É fazer aquele processo de entender a arte marcial japonesa através da busca de como pensa um japonês, para que você consiga entender mais a fundo aquilo que você está buscando. Tudo bem? Agora é Kensho Godô, né, Tilápia? Sensei, Kensho Godô. Depois é o Sen, Gonosen. Tá. Então, Kensho Godô. Kensho Godô é um pensamento que representa o domínio do despertar, domínio da sua intuição. É você agir pela sua intuição, não de maneira desprovida de análise. Mas, assim, seria você ter a sua intuição e ir atrás dela, mas sempre avaliando cada passo que você dá. Então, é o domínio da intuição. Esse termo, ele tem uma proximidade muito grande com um termo, vale lembrar, o Kensho Godô, como muitas coisas dentro do Budô, é um termo também que vem do budismo, né? E um termo muito próximo dele, que eu diria que está aliado a ele, é o Joriki. Joriki, né? Que o Joriki seria o quê? A iluminação pelo próprio esforço. Então, Kensho Godô, você consegue quando você consegue se empenhar em fazer determinada coisa. Onde você consegue, através de você mesmo, através da sua busca, alcançar os seus objetivos. Falando do samurai, ele dizia que o Kensho Godô representa o quê? Aquela busca que você tem de finalizar determinada coisa o mais rápido possível. Lembra que eu falei da espada do samurai, que o samurai não fica batendo espada? Por quê? Porque para o samurai era Kensho Godô. E nesse sentido, Kensho Godô representa o quê? Um golpe, uma vida. Você vai fazer de tudo para realizar a sua vitória através de um golpe só. Vamos traduzir para o judô isso? O que seria o Kensho Godô? O Ippon. Por que o japonês ele busca Ippon o tempo todo? O japonês, se ele puder terminar a luta no primeiro golpe, melhor ainda. Até porque Kano Sensei dizia o seguinte, você pode ficar irritado, né? E Kano Sensei dizia o seguinte, que a irritação é perda de energia à toa, né? Então, você conseguir vencer num primeiro momento, com um golpe só, é pressuposto de que você não vai se desgastar mentalmente também. Não só física, mas mentalmente também. Então, é um espírito de preservação também. Tudo bem? E, por último, Sen, Senosen, Gonosen, né? Então, vamos lá. Tem a ver com ataque. Simplificando Sen, Senosen, Gonosen, porque dá um tratado, o estudo dessas coisas, seria mais ou menos assim. O Sen é aquele que busca o constante ataque. É aquele indivíduo que busca eliminar a luta no primeiro momento. O Senosen é aquele que também busca eliminar a luta, mas que ele observa mais. É uma atitude mais cerebral. E o Gonosen é aquele que busca também a vitória, mas a partir de uma primeira ação do adversário. Gonosen em japonês é contragolpe. Então, é aquele que age pelo contragolpe, transformando isso no judô, no jiu-jitsu, né, no aikido. Então, quer dizer, esses três termos seriam o quê? Aquele indivíduo que, desde o primeiro momento, ele domina as ações para buscar as suas intenções, esse daí seria o Sen. O Senosen é aquele que, embora ele tenha uma atitude ele tenha uma atitude de ataque e finalização também, ele vai buscar isso no segundo momento, a partir da observação do seu adversário. E o Gonosen é aquele que também vai buscar a vitória, mas ele vai tentar trabalhar após a primeira investida do adversário. Certo? Tem mais algum termo,
Tilápia? Acho que esses foram os últimos, não? Não, é sen, no sen, aí tomari, tokoro, shire. Tomaru, tokoro, oshire. Então, esse termo, tomaru, tokoro, oshire, também é uma coisa que vem também do budismo, mas que serve e foi bem pego pelas artes marciais. Tomaru, tokoro, oshire, significa saber quando parar. E isso é uma coisa que a gente tem que ter dentro da arte marcial também, né? É a gente lutar com bastante afinco, é a gente entregar o nosso espírito à prática do Budô, mas que a gente também tem que saber o momento que nós temos que parar, aquele momento que nós temos que recuperar, né? Aquele momento que nós estamos fazendo alguma coisa de errado que não está dando certo, e você precisa de um distanciamento para poder perceber onde está seu erro. O que mais, Tete, ou Tilápia? Ichigo, Ichie. Ichigo, Ichie. Esse termo, Ichigo, Ichie, representa, assim, um momento único. É uma última chance que você tem. Então, Ichigo, Ichie é um termo muito utilizado pelos japoneses, né? Que seria assim, é aquele momento que você tem para definir, vamos colocar na nossa vida, né? Você tem que tomar uma decisão na sua vida que você não pode mais protelar. Então, você está ali, ó, preso naquele momento, buscando uma definição da sua vida. Isso daí é Ichigo Ichie. Essa situação não se coloca em momentos de luta? Constantemente. O tempo todo, a gente está vivendo Ichigo Ichie. Mais alguma coisa, Tilápia? Ou a gente para por aí? Não, tem mais alguns temas. Reigi e Reishigi. Reigi e Reishigi. Bom, quando a gente fala de Reigi, eu acho que a maior parte já entendeu aí, né? O que é Reigi. Reigi é etiqueta, né? Então, quando a gente faz saudação, a gente está tratando de Reigi, né? Então, por exemplo, a gente tem aquele momento de entrar no dojo, né? Aquele momento de entrar no dojo, que a gente faz a saudação, aquilo é Reigi, né? Então, a gente está falando da etiqueta do judô, de você utilizar aquilo como uma forma de praticar o judô. Então, o Reigi é cada gesto que você faz na etiqueta. Então, é a saudação que você faz ao entrar no tatame, é a saudação que você faz para sensei, é a saudação que você faz para os seus parceiros, é você sentar corretamente, né? Cada uma dessas é Reigi. Reishiki seria o conjunto disso tudo como uma prática normal. Então, por exemplo, a pessoa que apresenta tudo isso impecavelmente, que consegue levar isso para a sua vida, que na sua vida você demonstra esses pequenos gestos como conduta, então, é isso aí. O Reishiki é a conduta. Agora é Shugyo. Shugyo. Esse termo é um termo, assim, que eu gosto muito de falar. Shugyo é treinamento austero. Treinamento austero. Mas o treinamento austero não quer dizer treinamento louco, né? Treinamento austero é aquele treinamento que você vai fazer dentro do seu limite, né? Mas que, enquanto você estiver dentro do seu limite, você vai fazer com o máximo esforço possível, com o máximo empenho possível. E esse treinamento é só físico? Não, não é só físico. É mental também, é espiritual. Então, Shugyo é o treinamento austero. É você ser austero, fazer um treinamento austero na sua parte física, no seu treinamento físico, no seu treinamento técnico, e também você ter uma conduta, e aí tem muito a ver com o Reishiki, né? Em que esse treinamento também vai ser austero. Você vai tentar ser o mais correto possível o maior tempo que você conseguir, o maior tempo que você puder. Se puder, o tempo todo, certo? É seguir no caminho reto, certo?
Agora, o último tema, Aiotsu e Kenkaiotsu. Aiotsu e Kenkaiotsu. Isso daqui é um tema mais técnico do que outra coisa. Aí vem de amor, de unir, né? Yotsu é a pegada. Então, Aiotsu, quando a gente está treinando, é aquela pegada em que eu faço de direita e meu companheiro também pega de direita. É uma pegada harmônica, não é? Eu pegando de direita, o companheiro de direita, nós estamos ali. Gola, manga, cada um, né? Se a minha mão direita está pegando na gola, meu companheiro está pegando com a mão esquerda na minha manga. E o contrário também. Isso daí é Aiotsu. Kenkaiotsu, Kenka vem de briga, né? Então, Kenkaiotsu é a pegada conflitante. Quando um destro luta com um canhoto, por exemplo. Que aí a situação muda bastante, né? Quem conseguir lutar em Aiotsu e Kenkaiotsu leva vantagem. Antigamente, eu lembro que era o seguinte, se você era canhoto, você só treinava de esquerda. Se você era destro, só treinava de direita. Então, quando o destro pegava um canhoto, ele tinha uma dificuldade danada. O pessoal mais velho aí pode confirmar, né? Hoje isso praticamente desapareceu. Por quê? Porque as pessoas estão treinando das duas formas, treino de esquerda e de direita. Se a pessoa não treina de esquerda e de direita, e olha, ela já está um pouquinho para trás. Isso eu vejo com muita importância, porque isso daí foi um processo que houve com a junção com a educação física. Então, essa proximidade do judô com a educação física trouxe essa questão de treinar os dois lados, de fazer compensação, né? Você não ficar só com um braço forte e o outro fininho. Horas, mas e a educação física vai entrar nisso? Ué, o que é o judô, se não uma educação física? Kano Sensei já dizia, é um método de educação física, né? Certo? Tá tudo bem aí, Tilápias? Foi, tudo bem. Alguém que apertou um botão errado aí. Deu para ouvir tudo? Sim. Sim. Qual que é o próximo, Tilápia? Era o último, né? Ah, era o último esse. Era o último. Então é isso aí, pessoal. Acho que para começar tá bom, né? Então, isso aí era o nosso assunto de hoje. E é claro que tem outras coisas que a gente pode discutir. E vamos às perguntas agora. Pessoal que quiser sair, né? Eu acho que deu o horário previsto. Faltam 8 minutos para 6, se eu não me engano, é isso? Né? Então, teve um pessoal que se identificou aqui no chat que não fez inscrição prévia. Provavelmente pegou o link com algum amigo, né? Só que aí essas pessoas, eu não tenho contato e eu não sei para onde enviar o certificado depois. Então, se caso alguém não tinha feito aquela inscrição prévia, não tem nenhum problema. Mas, por favor, tem que me mandar um e-mail com o seu contato para que eu possa enviar o certificado. Eu vou colocar meu e-mail de novo aqui no chat, tá bom? Obrigada, viu, gente? Sensei, peraí. Pode fazer as perguntas já? Deixa que se o Sensei Marquinhos encerrar, se ele quer encerrar. Encerrar. Pessoal, dentro daquele esquema. Vai encerrar, mas eu vou continuar por aqui. Quem quiser continuar, continua também. Tá? Bom, eu só vou fazer uma consideração aqui, Renato, e para encerrar e deixar vocês todos tranquilos. Primeiro, meus parabéns. Realmente foi uma aula hoje espetacular. Gostei muito, muito mesmo. Eu tinha um compromisso, consegui aqui até deixar, minha esposa foi para mim agora, porque eu gostei muito do assunto, me fez lembrar algumas coisas. Você falou muito algumas coisas do CC Sadal, e quando eu fiz exame para Shodan, eu me lembrei algumas coisas que o CC falava. Então você falou de direita e de esquerda, né? Kenjutsu e Kenjutsu, e também me lembrei de Kohou Kemi, Socorro Kemi. Acho que muitos não vão saber do que eu estou falando, né? Mas a gente tinha que aprender isso aí. CC Wagner também sempre nos mostrou isso aí, e a gente tinha que saber. Então, são algumas coisas que a gente tinha que lembrar, e é gostoso isso. Não que sejamos saudosistas, mas
também temos que pegar a tecnologia e ir para frente e aprender, mas é sempre bom rever pessoas que passaram pelas mesmas situações. Parabéns aos novos, aos novatos, aos que vão fazer exame para Shodan, Paridan, Sandan, Yondan, e assim, que quem está aqui também por conhecimento, por amizade. Muito obrigado pela participação de todos, independente da região que seja. Muito obrigado mesmo, Stetson, ter ficado todo esse tempo aí conosco, Sensei Wagner, o meu sensei, né? Que como o Renato falou, não precisamos estar se intitulando, né? Muito obrigado ao José Mauro, aí, nosso diretor de escolar, ao Sensei Cristiano Carrion, ao Sensei Renato aí, a Aninha e a todos os demais que participaram e aos colegas das outras delegacias. Muito, muito obrigado. E agradeço também se tiver alguém das outras delegacias que tenham tomado iniciativa para qualquer situação aí em prol do judô e possamos discutir sempre, que nós tenhamos realmente motivos para que haja discussão. E se alguém não concordar com o Sensei Renato, fala com ele. Eu não gosto desse tema, fala, porque tem que ter isso aí. O judô só cresce através disso aí. Eu adorei, particularmente, gostaria de outra vez almoçar com você, Renato, como a gente almoçou algumas vezes há um tempo atrás, e discutir isso aí e aprender, tá? Falar sobre esse tema realmente e aprender com você, porque eu não tenho esse conhecimento. Algumas coisas realmente me recordaram, algumas coisas eu já tive a oportunidade de ver, mas não tão a fundo com esse teu conhecimento todo. Meus parabéns para você, estou orgulhoso e eu só tenho a agradecer e parabenizar a você e a todos que participaram. Muito obrigado. A nossa delegacia, em nome da nossa delegacia, eu agradeço, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Marcos. Obrigado mais uma vez, Sensei. Eu fico muito contente, né, com suas palavras também. Você é muito gentil, é meu amigo, né? Então, vai adorados. Não, muito obrigado mesmo, viu? Então, essa oportunidade da nona delegacia também, de me dar esse espaço para poder falar. E assim, e falar que é sempre um prazer enorme compartilhar conhecimento com os outros. Assim como eu gosto de adquirir conhecimento, eu gosto de compartilhar também o que eu conquisto. O judô me deu muita coisa e eu acho que nada mais justo que eu devolver alguma coisinha para ele também, né? Parabéns, obrigado. Agradeço. Aninha, tá com você aí, tá? Tá bom, gente. Então, muito obrigado a todos. Quem não puder continuar conosco, né, por ter outros compromissos, pode estar deslogando. Eu vou estar enviando os certificados, pretendo fazer até o próximo final de semana. Se por algum problema técnico você não receber, entre em contato comigo, por favor. Estou à disposição de todos vocês. Muito obrigado, Sensei Renato, por compartilhar. Para quem não sabe, ele é o meu sensei. Já ouvi sobre esse tema algumas vezes, mas toda vez que eu ouço novamente, ou me recordo, ou aprendo algo novo, né, que a gente deixa passar. Então, é uma grande oportunidade para todos nós. Muito obrigada, viu, Sensei, por compartilhar com todo mundo isso. E me coloco à disposição. Bom final de semana para quem precisa sair. Obrigado, viu? Obrigado, Aninha, tá? A Aninha ela é minha fiel escudeira, né? Ela e o Tilápia são as pessoas que estão sempre andando ao meu lado. Eles são, eu acho que os dois alunos para quem eu mais passei as coisas também, né? Então, isso é um tipo de palestra, por exemplo, que eu sei que qualquer um dos dois poderia dar também. E assim, sou muito grato a vocês dois. Quero deixar bem claro aqui que são pessoas que sem eles eu seria manco, viu? E bem manco. Imagina. Então, tem algumas pessoas que estão saindo, mas aí, se você quiser já abrir... Pode abrir. Pode abrir. Tinha um pessoal que colocou... Oi, tem perguntas no chat, né, Tilápia? Tem. Eu vou por ordem aqui, e quem fez a pergunta antes, quem puder fazer agora de novo, que eu pedi para fazer no final do segundo bloco, faça de novo, porque eu já esqueci já. Já foi.
Clóvis Vieira, ele pergunta, seria possível chegarmos... Ele tem duas perguntas aqui, eu acho. Seria possível chegarmos ao nivelamento dos professores e praticantes? Você quer dizer uma padronização? Seria isso? Ou um nivelamento do aluno com o mestre? Embaixo ele complementa assim, Sensei. Existem pessoas que exigem que seus alunos sejam sempre campeões, e outros ensinam os princípios e técnicas de Judô voltado para o de Takeo-ei e Zeiryoku Zenyo. Bom, eu acho o seguinte, eu não acredito que você precisa necessariamente separar um do outro. Acho que, ainda que você tenha escolhido seguir o caminho da competição, você pode muito bem ter uma equipe competidora, mas que aprenda judô. Aliás, eu acho que esse é o objetivo, né? Quando a gente coloca uma competição de judô, é que a pessoa saiba judô. E saber judô requer tudo isso, né? Agora, se há um nivelamento, se todos poderão... eu acho que isso é muito difícil, né? Então, mesmo que você coloque uma padronização, que não existe, uma padronização do ensino de judô no Brasil, ainda que você coloque uma padronização do ensino de judô, eu acho que isso não vai ser alcançado não, Clóvis, infelizmente. Grande abraço para você, Clóvis. De vez em quando a gente se cruza, né? Mais alguma? Tá sem som, Tilápia? Desculpa. Tem alguém aqui perguntando sobre as referências. Quais são as referências que o Sensei usou nesse curso? Como eu havia dito, assim, o livro lá que eu não sei lhe falar, que era do Mitsugo Saotome, né? Eu não sei nem se tem o livro dele em português, né? Eu acabei lendo em espanhol. E ele é um professor japonês radicado na Argentina, né? Então, esse foi um deles. Outro também foi um sobre Kenjutsu, né? Que, poxa vida, eu consegui esse livro em japonês só, mas eu não tenho, né? Sim, olha, Fábio Gomes acabou de falar, tem sim Aikido em harmonia, esse mesmo. Então tem em português. Então, Fábio Gomes, que também é praticante de Aikido, colocou aí, né? Então, e livro de Kenjutsu que eu consegui em japonês, né? E eu não leio japonês, né? Mas tinha uma pessoa que traduzia para o meu irmão e esse passava para mim. Esse do Aikido Harmonia é do Mitsugi Saotome. Então é isso. Teve uma outra pessoa que perguntou, o Kleber, da Associação Nijudô, está perguntando aqui também. Isso. O Fábio Gomes quer fazer uma pergunta por áudio. Pode ligar o Pode fazer. Fábio Gomes. Tranquilo. Olá, Sensei, tudo bem? Desculpa. Olá, Fábio. Beleza? Beleza. Boa tarde a todos. É porque Tá eu tô preso no... a gente tá revezando, minha esposa tá com o maior fazendo outras coisas, aí eu tive que correr, eu tô com uma pequena. Ô, Sensei, a gente pode ter várias interpretações do conceito de Shoshin, quando se fala de mente de principiante. Aí eu queria que o Sensei falasse, porque tem o lado do professor inserindo essa mentalidade no aluno, por exemplo, ele não ter medo de errar, ele tentar algo a mais, mas aquele princípio por exemplo, do professor muito experiente também se permitir aprender, não ser o dono da verdade. Eu queria que você até explorasse um pouquinho isso, porque eu sei lá, é que é uma maneira tem várias maneiras de olhar, eu acho que é legal explorar esse conceito, né? E eu queria perguntar isso aí, para onde o Sensei falou um caminho, eu queria ouvir um pouquinho mais, assim. Obrigado pela oportunidade. Muito bom, Fábio, muito bom. E é isso mesmo, tá perfeito. O espírito de Shoshin, ele cabe para todo mundo, né? Inclusive, eu costumo dizer o seguinte, todo mestre tem um mestre. Todo mestre tem um mestre. Então, o aluno, ele olha para a gente
e vê nossa faixa preta e começa a falar, poxa vida, eu quero ser igual a ele. Só que a gente olha para o nosso sensei e olha lá a faixa coral dele, né? E não só pela faixa, independente da faixa. Eu estou dando o exemplo da faixa para ser mais fácil de entender. Mas, assim, você olha para a pessoa... Eu vou transformar para a pessoa. Pega um aluno que chega e fala assim para mim, sensei, poxa, eu quero ser que nem você, o seu conhecimento é tal, tal, tal. Só que, de repente, eu pego e olho para o sensei Sadao e eu vejo o quanto ele sabe mais do que eu. E eu fico pensando, poxa, quem me dera chegar no que o sensei Sadao chegou. Aí eu sei que sensei Sadao olha para sensei Suganuma com grande admiração. Aí você pega sensei Suganuma e eu fico imaginando o quanto ele olhava com admiração para sensei Yoshio Kihara, né? E assim sempre vai. Então, todo mestre tem um mestre. Então, essa busca é incessante, né? A gente está falando de busca de conhecimento. Essa busca, ela não pode ter fim, né? Porque senão a gente mata a principal característica do homem, né? Que é se renovar, buscar o conhecimento, fazer o seu futuro e ter um ideal, né? Então, é filosófico isso, né? Quer dizer, você vai subindo. O conhecimento, ele é formado de vários degraus. E você olha o último degrau lá e fala, é lá que eu quero chegar. E você faz um esforço tremendo, tremendo, chega cansado, mas aí precisa Shugyo, né? Através desse espírito forte, você chega naquele que é o último degrau que você almejou. Só que quando você chega lá, você percebe que aquilo é só um patamar e que começa uma outra escadaria. E o conhecimento tem que ser assim, né? Então, por isso que a gente sempre tem que ter esse espírito de aprendiz. Todo mundo sempre tem o que aprender de novo. E ainda bem, porque só assim a gente vai exercitar o que há de mais humano na gente, né? Aqui. Espero que seja isso, Fábio. Obrigado, muito contente com a sua presença aqui, Fábio. Sensei, tem uma outra pergunta aqui do Arthur Silva. Ele pergunta que existem professores mais focados em clientes do que em atletas. Como você vê essa situação? É triste, né? Então, quer dizer, você pode ter um aluno e você pode ter um cliente. A partir do momento que você encara o seu aluno como cliente, aquilo lá virou comércio, né? E o comércio não é exatamente o propósito do judô. Sensei. Oi. Ricardo. Oi, Ricardão. Fala aí, meu amigo. Parabéns, Sensei. Obrigado pelo conhecimento que você passou. E quero aqui fazer uma reflexão que eu estava fazendo durante sua aula. Você falou sobre a vida. Você falou sobre a vida. E o Budô é a nossa vida. Então, que nós, principalmente nós que nos dispomos a ensinar o judô, nos preocupemos um pouco mais com isso, de preparar os nossos alunos e não os nossos clientes para a vida. E todo o resto vai ser consequência desse bom trabalho. Por exemplo, resultado de competição, ou o simples formar um bom executante, como o Sensei Sadao fala para a gente, né? Ele divide os dois, né? Existe competidor, que nasce competidor e ele vai ser bom no judô, na fubeca, no que for, e existe o bom executante, né? Então, eu acredito, eu fiz essa reflexão durante essa sua aula, a gente já vem conversando muito, é isso que eu penso sobre o judô, né? O judô é para a vida, e que a gente encare, e comece a encarar dessa forma. E que sim, a gente passe por todas as etapas dele, da competição e tal, mas a gente não veja só como um cliente, porque não é. É uma pessoa que está ali, colocando o corpo dela, inclusive, uma atividade que é uma atividade de alto impacto, que a gente sabe disso. Então, a gente tem que tratar esse pessoal dessa forma, a gente tem que preparar esse pessoal para a vida. Então, obrigado por você ser um cara estudioso nessa situação, disso, passar isso para a gente. Isso me incentiva bastante, né, a estudar também, estar sempre evoluindo nesse sentido. Parabéns a todos que participaram aí.
E vamos ver se a gente consegue fazer mais coisas desse tipo, porque a última vez que eu encontrei com o Sensei Sadao, ele disse o seguinte: as nossas senhas estão chegando, né? A hora de partir está chegando. Na mesma semana, Kaoru Sensei falou a mesma coisa, está chegando minha hora. E como é que vai ser? Né? Porque nós aprendemos com esses professores. E assim, eu me vejo na missão de continuar isso dessa forma, ensinando para a vida, o Budô, né? Então, a gente tem que se fortalecer e estudar, sim, e ir embora. E continuar o legado desse pessoal. E aí vão vir outros, como você falou do Tilápia, da Sensei Ana, que eles vão continuar o seu legado. E, enfim, que isso continue. Então, obrigado, meu amigo. Forte abraço. Eu vou precisar me ausentar agora também. E tomara que passe tudo isso, que a gente possa estar junto para a gente fazer esses papos. Com certeza estaremos. Eu acho que roda olhando para o outro. É isso mesmo. Obrigado. Pô, é sempre um prazer conversar com você e ter você presente com a gente, Ricardo. Meu amigo, muito obrigado. No chat não tem mais perguntas. Vê se alguém quer fazer em áudio. Se alguém quiser fazer em áudio, fale agora, o cálice para sempre. Última frase de padre, hein? Sensei, faz um livro. Estou preparando. Marcelo, né? Marcelo está no escuro. Estou preparando, Marcelo. Em breve deve sair. Sensei, o senhor tá ruim de muleta com esse tilápia aí, viu? Renato, posso explorar um pouquinho mais? Rocha, claro. Bem-vindo. Rocha, tudo bem? Bem. Renato, eu quero muito ouvir de você sobre a alma do judô. Churrari, que falta em muitos judocas. Gostaria que você falasse sobre isso. Eu sei que não está no seu roteiro, tá? Não tem problema. Mas eu gostaria que você falasse sobre o Churrari. O que você podia acrescentar em cima disso? Eu diria que é uma escala, uma linha, uma escala de evolução, né? Desde aquele momento que você entra e está vazio, sem muito conhecimento, que você ainda não sabe como lidar com a coisa, né? Então, por exemplo, você vai entrar num Budô e você ainda não sabe como lidar com o Budô, porque tudo para você é novidade. Então, você entrou com a mente vazia, né? Desprovido de qualquer conhecimento. Então, esse é o momento que você vai se apegar ao seu sensei e tudo que ele passar você vai absorver, sem nenhum espírito crítico. Daí que a gente vai ver a confiança que o sensei tem que passar para o seu aluno, né? Porque esse primeiro aprendizado já é para a vida, né? Então, aquele momento que você vai captar esse conhecimento sem espírito crítico. Então, você vai buscar, né, esse conhecimento, vai absorver para poder se preparar para um segundo momento. Esse segundo momento, né, é aquele momento que você já capta e começa a entender, né? E o terceiro momento seria que depois que você captou isso, você já é capaz de fazer uma análise crítica, você já é capaz de criar em cima dele, né? Você não tem só a mão do seu sensei, você tem a sua também. É aquele momento que, com todo o conhecimento adquirido, que você começou lá só com o seu sensei, mas a sua vivência, você foi capaz de colocar um pouco de você aí. Então, olha, 2 exemplos. Dentro da arte, né? Quando você aprende Kihon, né? O sensei está te ensinando Kihon. Você vai aprender o Kihon, uma técnica Kihon, né? Com o tempo, você vai se tornar hábil naquela técnica, mas mais adiante, você vai ter a capacidade de adaptar essa técnica ao seu tipo físico, ao seu adversário, né? À situação da luta. E para a vida é a mesma coisa. Você aprende determinada coisa que você nunca viu, você está desprovido de conhecimento, você vai aprendendo na prática tudo que você vai vivendo. E você começa, numa segunda etapa, entender qual é o funcionamento da sociedade.
E num terceiro momento, você já é capaz de agir sobre ela, porque você já tem um espírito crítico. Então, isso daí é churrari, né? Espero que tenha ficado contente, espero que tenha sido isso, Rocha. Imagina, foi exatamente isso. É que eu sinto que alguns colegas nossos, né, confundem um pouco esses princípios. Eu não sei se você tem essa impressão também, né? E como se diz, né? A gente que vem de um lado mais competitivo, né? E esquece um pouco desse lado filosófico. Não que eu nunca gostei, eu sempre gostei disso, né? Então você vai unindo as duas coisas. E observe que no meio, principalmente assim, você sabe que eu sou do Palmeiras, então lá no meio a gente tem lá um pessoal que o negócio é jogar na parede, jogar no tatame, jogar isso, jogar aquilo, e às vezes você tenta passar, principalmente para os pequenos, né? Vocês sei, pô, mas eu só tenho uma maneira diferente de se falar, se eu só está treinando, você é um competidor de um jeito e treino, o senhor vai cair muito mais do que jogar. Então, você tenta passar isso, mas você vê que falta muita alma em muita gente lá. Mas eu queria ouvir de você. É só isso. Eu queria ouvir principalmente de você, né? Porque eu já ouvi muito o Sensei Sadao falar sobre isso. Você sabe que ele fala muito sobre o Churrari, né? Então, enfim, gostei. Muito obrigado. Eu vou ter que sair, não vou ter mais condições de estar prestigiando você, mas obrigado. Mas obrigado por estar nessa sala e arigatou gozaimasu. Obrigado, Rocha. Eu que agradeço. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Fique à vontade, meu amigo. Tem mais alguma, Tilápia? Ou alguém que queira... Não, pergunta no chat. Eu acho que eu tô com o áudio ligado, CC? Tô, né? Tá. Eu acho que no chat não tem mais nenhuma pergunta. Não tem mais. Alguém que queira... Espera só um pouquinho, CC. Tem um monte de gente aqui parabenizando você, né? Falando de excelente palestra, tudo. Está gravando isso, Ana? O Stetson está gravando, tá, né? Não, o Sensei Marcos, eu tô gravando aqui. Tá. Depois a gente disponibiliza para você. Não, hora que terminar a gravação, você me avisa, que aí eu quero bater um papo com o Renato um minutinho. Hora que terminar a gravação aí, tá? Tá, não, tudo bem. Se não tiver mais pergunta, a gente vai encerrar, né? Se quiser criticar, elogiar, também pode, viu? Regiane, você está em todas também. Muito bom. Sua presença é uma honra para mim, sempre. Então, vamos encerrar? Bom, então, encerra, né? Obrigado a todos, viu, pessoal? Com muito prazer que eu estou aqui e sempre que for possível, estou à disposição. Quem quiser me contatar depois para alguma coisa, fique à vontade, tá? Arigato. Vou... Encerrando? Eu vou interromper aqui a gravação. Pronto.